eu gostaria que a irmã nos falasse, isto de uma forma sumária, como é óbvio, um pouco sobre a sua congregação. A congregação das Irmãs da Imaculada Conceição, que é a primeira congregação moçambicana, que nasceu em Moçambique. Sim. Qual é a história desta congregação? Obrigada. Bom dia a todos que poderão nos ouvir, poderão escutar, poderão ver esta conversa. É uma oportunidade ímpar dar esta conferência, esta imprensa, sei lá, tudo o que se for preciso dizer. De fato, sou a irmã Ermelinda Emílio Singua, das Irmãs da Imaculada Conceição, vulgarmente mais conhecidas por Diocesana de Lixinga, mas eu não gosto muito porque o nosso fundador não nos fez como diocesanas, ele nos fez com o espírito missionário. E neste preciso momento estou assumindo a responsabilidade de superiora geral da congregação, desde 25 de janeiro de 2023. Quem somos, afinal, Irmãs da Imaculada Conceição? É uma congregação do direito diocesano, nascida em Moçambique, na Diocese de Lixinga, na missão de Santa Teresinha do Menino Jesus de Mepanheira, pelo padre Roberto Abondio, missionário da Consolata, de nacionalidade italiana. Quando ele quis fundar a congregação, acho que nem tinha ideia que seria uma congregação, porque ele queria pessoas que lhe auxiliassem na evangelização, na própria língua. Porque os missionários chegavam lá, mal falavam português e mal falavam as línguas nativas, locais. Então, foi quando ele começa a falar de irmãs às jovens, começa a agrupar um grupo pequenino de meninas. E daí começa a congregação. Em 1946, começa a agrupar estas jovens e em 48, oficialmente, ele dá início com o noviciado dessas 8 jovens. Com qual carisma? Anunciar as infinitas riquezas de Cristo, servo e missionário aos mais necessitados. Concretizamos como isso? Trabalhando na educação, temos religiosas professoras na educação, na saúde, mas também com os órfãos, com os idosos, com viúvas, viúvos e a rapariga, mulher e rapariga desfavorecidas. Então, trabalhamos também na formação de catequistas, animadores das comunidades, na liturgia, nas paróquias, na animação eucarística e também nas celebrações da palavra, porque nem todas as comunidades os padres conseguem chegar. A dado momento nós ficamos meias padras lá a celebrar, mas já fazemos a celebração da palavra para fazer chegar a mensagem e distribuirmos a Eucaristia. Então, sumariamente, neste preciso momento nós somos cerca de 48 irmãs e das 48 irmãs temos cerca de 43 devotos perpétuos e temos 5 junioras, 7 noviças e 12 postulantes. Pelo tempo em que nós temos como vida da congregação, e o número talvez não é muito pequeno, mas é que a congregação passou por várias situações difíceis, várias crises, desde a luta de libertação até a guerra de 16 anos e agora nesta confusão em que todos nós sabemos. Em 78, nós já éramos 70 a 80 irmãs. Quando entra o marxismo, socialismo, onde se proclamava a não existência de Deus, onde as igrejas todas foram fechadas, as irmãs, muitas delas foram levadas à cadeia, outras foram levadas à vida militar e muitas saíram. Então,
nas nacionalizações, das nacionalizações até 79, as irmãs reduziram, de 80 que eram, reduziram-se a 13. E todas elas foram, os missionários da Consolata recolheram todas elas e foram deixadas numa única casa, que não podiam sair, não podiam fazer nada. Graças ao Dom Luís, Em Lixinga? em Quamba, na diocese de Lixinga. Então, graças a Dom Luís, em 1980, quando ele decide abrir uma comunidade em Maputo, para fazer fugir algumas irmãs que estavam naquele grupito para Maputo. Só 81 recomeça o segundo nascimento da congregação. E nós somos fruto deste segundo nascimento da congregação. Por isso que agora estamos nos 48. Muito bem. Dom Luís? Dom Luís Gonzaga Ferreira da Silva, jesuíta falecido, o bispo que ficou na diocese mais de 30 anos. De Lixinga? Sim, de Lixinga. Então, ele deu um grande impulso. Foi ele que susteve a congregação. Foi ele que susteve a congregação, fez tudo por tudo para manter a congregação viva. Muito bem. E pronto, o pai fundador, antes da sua morte, de fato, encarregou a ele para que tomasse conta da congregação. A irmã Ermelinda entrou na congregação, na vida religiosa, quando? Em que ano? Eu entrei na congregação em 1992. Mas, Portanto, já no Renascimento. sim, por isso que eu dizia que nós somos da nova geração, do segundo nascimento da congregação. Mas este segundo nascimento também significa que, tendo sido tão difícil esse arranque, sim, estão aqui para durar. Exatamente. Está sendo difícil porque, como eu dizia no princípio, o pai fundador queria pessoas, irmãs, que lhe ajudassem na evangelização na própria língua, né? E pronto. Não deixou para nós, como é que se diz, nenhuma herança, percebem? Tinha casa, o nosso convento grande Mepanhira, todo ele foi destruído, onde as nossas primeiras irmãs construíram com as suas próprias mãos. Ficou destruído. Na Guerra Civil? Sim, na Guerra Civil, e veio fortificar na guerra, primeiro na Guerra de Libertação e depois na Guerra Civil, porque tudo tinha sido nacionalizado. Então, a casa que nós estamos a viver agora, que é uma das nossas casas, era o armazém e tudo isso. Então, está a ser difícil agora por quê? Porque nós não temos nenhum patrimônio. O pai fundador não deixou nenhum patrimônio, todos eles não deixaram patrimônio. O esquema do passado, o tipo de evangelização do passado, não se adequa à realidade de hoje. Os jovens do passado não são os jovens de hoje. As exigências pastorais, vocacionais, de evangelização do novo milênio é totalmente diferente às do pai fundador. Aí está a questão. Nós mantemos viva a chama, queremos levar à frente. Dizia o Dom Januário, um dos bispos eméritos, a igreja não vive sem dinheiro. Não é possível. Podemos falar de Jesus Cristo, mas como, em alguns momentos, como concretizar isso? Como fazer chegar? E dizíamos outro dia com o Urling, sabe, a gente não se importa, eu já fiz não sei quantos quilômetros de motorizada, como superior a geral. Mas é este zelo que nos arde de não ficarmos parados e de continuarmos a assistir às irmãs. E qual é o desafio? Um dos grandes desafios mesmo está a questão da formação, a questão da sustentabilidade, a questão da saúde, porque temos irmãs idosas. Uma delas até agora tem um problema de câncer de mama, com seus 90 e tal anos. Mas você percebe, agora, como eu vou assisti-la? Nós estamos felizes, contentes e queremos levar esta missão para frente. Muito bem. Deixe-me só esclarecer aqui um pequeno pormenor. Sim. Portanto, quando refere que no princípio houve um problema, digamos assim, no arranque da congregação, na altura da Guerra da Independência, qual foi o problema da Guerra da Independência? É que na altura da Guerra da Independência, todos deviam fugir.
Da Guerra da Independência, mas já depois da Independência? Depois da independência. Depois da independência. Depois da independência. Certo. Entra Ok. o marxismo. Certo. Sim, Ok. depois da independência. Ok. Eu pensei que se estivesse a referir mesmo Tempo da àquilo que nós guerra. chamamos da Guerra Colonial. Não é essa. Não é esse Portanto, período. Independência foi o período, digamos, da repressão do marxismo e depois, mais tarde, da Guerra Civil. Sim, exatamente. E no período da Guerra Civil houve violência lá na zona das Irmãs? Todo o Niassa foi afetado no tempo da Guerra Civil. As irmãs, aquelas que estavam nas comunidades recônditas, tinham que vir às sedes dos distritos. Não se podia fazer mais nada, não se podia falar de nada, porque não era possível chegar mais distante. Era só Quamba, Lixinga, eram essas Mecanhelas, eram os tais distritos Quamba, Mecanhelas e Lixinga. Uhum. E as irmãs estavam todas aglomeradas nesses três distritos. Zonas. Sim, Muito bem. só. Vamos falar então um pouco de Lixinga, para já. A congregação é em Moçambique, mas digamos a sua força maior está em Lixinga, que é uma zona que de certa forma também não é assim tão conhecida, pelo menos aqui. Nós podemos falar de que Lixinga, ou a província de Niassa, que é a mesma zona, digamos assim, é uma zona muito pobre. A pobreza, a falta de recursos, a pobreza extrema, muitas vezes, da população, é, digamos, a descrição maior que nós podemos fazer, ou melhor que nós podemos fazer de Lixinga. Sim. É? Eu penso que sim. Primeiro dizer que nós não estamos com mais comunidades, de fato, na província de Niassa. Mas nós já estamos em Nampula, nós estamos em Tete, já estamos na Beira, estamos em Inhambane e estamos em Maputo. As nossas casas de formação estão em Maputo. Lixinga é uma das províncias, isso está conotado, é uma das províncias esquecidas, né, de Moçambique. E pronto, a situação é totalmente diferente das outras províncias. Os recursos, como é que posso dizer? A falta de tudo, a falta dos recursos para a sobrevivência da camada mais vulnerável das pessoas. Então, eu penso que, se não estou em erro, há famílias, mesmo a minha congregação, às vezes tenho comunidades que têm uma refeição por dia, porque não conseguem. E a população, ao povo que por dia, e se come uma coisinha, é um favor. Passou nas redes sociais, este ano, não estou a falar do ano passado, não, este ano, a população de Mecanhelas, de tanta situação de fome que tinha, tiveram que pegar capim. Há um tipo de capim que se parece de um trigo, parece uma coisinha assim. Tiveram que recolher aquilo, esmagá-lo, depois pôr a moer na pedra para fazer alguma coisa para comer. Quer dizer, isso é o extremo. Isso é o extremo da pobreza. Sim, e buscar tubérculos no mato, cavar com perigo de se envenenarem. E algumas pessoas morrem mesmo, porque passam tanto tempo sem, uma semana, 2 semanas sem comer. As crianças, a mãe vê que as crianças vão morrer, vai à procura disso. Cavam, trazem, mal prepara, a criança está desmaiada. Tivemos 2 casos em Quamba, numa das aldeias de Quamba, lá recôndita, que a mãe, não querendo ver morrer os seus filhos, pegou nos filhos e foi matá-los no rio. Meteu a criança na água, morreu. Outra criança, o outro que era um pouco crescido, quando viu, fugiu. E foi o chefe tradicional. Pegaram a senhora e disseram assim: eu não tenho mais nada para dar às crianças, eu tenho pena ver os meus filhos morrerem. Eu preferia que eles morressem, eu depois me matava e acabava. Essa é a situação extrema da pobreza. E como é que se explica uma situação tão grande de pobreza? É o abandono da região pelo poder central? Porquê que as pessoas não cultivam a terra? Porquê? Nós cultivamos os meios pelos quais nós usamos são rudimentares. A agricultura que se faz é a agricultura alimentar. Uhum. Cabo curto, uma enxada, um espaço, até pode ter grandes machambas, mas depois, porque há falta de outros recursos,
As pessoas produzem, colhem e vão vender. Vendem para ter dinheiro para comprar outras coisas que eles não têm. É uma agricultura de subsistência muito básica. Exato. Então, vendem, acabam vendendo tudo, porque querem sabão, querem óleo, querem não sei o que, tudo isso que eles não têm. E quem estabelece o preço são eles, os compradores. Então, acabam vendendo o produto da produção e depois acabam tendo o problema da fome. Porque venderam tudo, queriam dinheiro. Então, eu não sei como explicar concretamente qual é o problema da pobreza. Pode ser que seja problema de recursos, né? De financiamento, não sei o que, ou de uma política, podemos assim dizer, própria, que possa, porque recursos como da Moçambique tem muitos recursos, eu acredito. Mas podemos, digamos assim, numa declaração dizer que, por exemplo, que há fome em Lixinga? Este ano não, aquilo é periodicamente. Há anos, dependendo do ciclo de chuva, porque nós por causa da agricultura rudimentar, que só dependemos quando a chuva cai, há anos que há muita fome. E há anos, este ano, por exemplo, Lixinga já foi celeiro da nação, hein? Todo o feijão que se consome na zona sul, na zona centro, sai todo ele de Lixinga. Mas ainda agora estava a dizer que houve pessoas que foram apanhar o capim para poder comer. Mecanielas, foi no ano passado, ao princípio. No ano passado. Sim, no princípio deste ano, porque quando a nossa época de produção, o pico de fome é a partir de outubro, novembro, está tudo seco, não chove, não há nada. As pessoas não têm dinheiro, não têm comida. Então, quando caem as primeiras chuvas, estamos a falar de dezembro, então surge o capim. Então, é nessa altura, já puseram alguma coisa nas machambas, mas o milho ainda não está pronto. Então, o que está pronto é o capim. Aí as pessoas vão buscar o capim para fazer isso. Então, agora que eu viajei, mas fala-se que tem muita produção este ano, já não haverá situação de fome, pode haver uma e outra, mas este ano choveu bem para os agricultores e há muita produção. Portanto, este ano, a partir dessa questão básica de alimentar, não se coloca, não é? Sim. Então, eu não estarei à altura de dizer aqui categoricamente que Lixinga é uma zona que passa sempre fome. Não. Lixinga, a província do Niassa, por si mesma, pelo clima, é uma zona de muita produção, apesar de ser uma agricultura rudimentar, de subsistência. Mas sempre as pessoas tiveram... Só que os anos em que não cai, por causa das mudanças climáticas e tudo isso, complicou, desestabilizou um pouco a situação alimentar na nossa província e na nossa diocese. Havendo mais fome ou menos fome conforme a chuva cai mais ou cai menos abundantemente, mas podemos falar, e a sua descrição aponta nesse sentido, para uma situação de enorme pobreza nestas populações. Sim. E há aqui um dado também que é importante, que há pouco estávamos aqui a falar, que é Lixinga tem sido uma zona também que tem acolhido, por exemplo, muitos deslocados de Cabo Delgado. Uma população que fica extremamente vulnerável. Sim. De fato, Lixinga acolheu e acolhe na capital da diocese de Lixinga, tem, agora não me recordo o nome, tem lá o campo dos deslocados. Todas as províncias do norte e as do centro acolhem todos os deslocados de guerra, de conflito, do terrorismo de Cabo Delgado. Então, essas províncias todas são vulneráveis de acolher. E pronto, e eu não diria estão inseguras, porque pronto, Cabo Delgado, Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Niassa, ali é tudo um corredor. E as matas estão interligadas uma atrás da outra. Então, a gente está lá, eu só agradeço a Deus por cada dia que amanhece. Então, temos os deslocados, não tem esses deslocados do Niassa, que estão no Niassa, aliás, o nosso bispo e a Caritas Diocesana de Lixinga
de vez em quando tem ido para esses campos para ver qual é a situação, interagir com os deslocados. Sim. Em Quamba, as pessoas quando chegam em Quamba, por exemplo, Quamba, normalmente elas se metem ou têm uma relação familiar com alguém, tá, vão ficando nas casas dos familiares. Mas em Lixinga mesmo tem um campo sim, de deslocados. Sim, sim, e os relatos que chegam dessas pessoas, digamos, as histórias de quem fugiu de ataques terroristas, de quem viu situações provavelmente muito graves de violência, isso, a questão é, contagia de alguma maneira também a população local? Há medo, por exemplo? Não, claro, há muito medo. Eu tive a graça de ir até Cabo Delgado para me solidarizar com o Dom Juliace por causa dessa situação e tive a oportunidade de ir visitar um dos 2 ou 3 campos de deslocados em Chiure, que foi em março deste ano que eu fui para lá para ir ver de perto. Estão lá as irmãs salesianas e estão os padres jesuítas em Chiure. E hospedei-me das salesianas e fui nos campos com os jesuítas para ver. É notório ver a tristeza das pessoas, né? Tem casas assim que as organizações fizeram para aqueles campos de deslocado, tem um pouco de tudo, estão a recomeçar a vida, mas tu percebes, olha para a cara das pessoas, as pessoas estão tristes, porque sentem-se fora do seu habitat, fora da sua casa. Perderam tudo. Perderam familiares. Perderam familiares. E o mais notório é que há mais mulheres do que homens, porque os homens ou foram mortos ou foram levados para lá. E nesses campos, aquilo que os padres me disseram é que há prevalência de casamentos prematuros. Então você vê meninas dos seus 10, 14 anos, já é esposa de alguém e já é mãe. Então, como se pode avançar com esse tipo de mentalidades, com esse tipo de vida, numa sociedade como neste século XXI? Não é possível. Então, significa que esta geração, essas pessoas estão condenadas, podemos dizer assim, a viver numa miséria total. E por que se dão a casar, em casamento? Para ver se o homem que casa a filha pode trazer alguma coisa para a sobrevivência da mãe e dos outros irmãozinhos. É uma fuga à miséria. Mas no fundo, é outra miséria por cima da outra miséria. Então, esta é a realidade que eu vivi pessoalmente lá. E você sente medo. Nós tivemos que fazer, depois voltando, porque houve o ciclone, não podemos ir por Nampula, tivemos que ir para Marupa. Atravessar aquelas matas, você diz, meu Deus, oxalá que Deus nos guarde e chegamos bem sãos e salvos ao local. Porque é o medo. Todo mundo anda com medo. É a realidade que está lá. E esse medo também, de alguma forma, obviamente que também afeta o trabalho do dia-a-dia das irmãs. Porque as irmãs têm que se deslocar, como disse há pouco, às comunidades, às aldeias que estão mais sozinhas, não é? Conversando com as irmãs salesianas, por exemplo, essas que estão em Cabo Delgado, né? Algumas congregações saíram, mas muita gente ficou. Por exemplo, os padres vão, mas, por exemplo, dizia um dos padres jesuítas, eu quando vou a esses campos a 90 quilômetros, 50 quilômetros, para ir dar uma assistência, eu não posso comunicar, porque é arriscado. A minha informação pode ser levada para outro lado. Então, ele só vai, celebra. Por que o padre não disse? Não, e não vai de carro, tem que ir de motorizada, tem que ir não sei o que. Então, as pessoas se arriscam na própria vida, por amor ao Evangelho. Tanto aquelas irmãs que estão ali em Chiure nunca abandonaram o povo. Desde que começaram os ataques, aquelas irmãs nunca saíram de Chiure. É um testemunho heróico para estar com o povo no momento bom e no momento difícil. E fazem esse testemunho de presença. Estamos no ano jubilar, dar esperança. Eu pergunto, mas como é que vocês... Disse, não, irmã, a nossa presença é uma grande esperança para o povo. E eu dizer, é verdade. Dar esperança a alguém nem sempre dar alguma coisa, mas é estar com essa pessoa, sentir na pele o que esta outra pessoa está a sentir. Aí estamos a transmitir a esperança, estamos a transmitir a fé
e a confiança que um dia as coisas poderão mudar. Uhum. As irmãs em Lixinga, mas não só, mas em Lixinga, por exemplo, um dos vetores mais importantes do vosso trabalho tem a ver com o orfanato, que a irmã Exatamente. já falou, Sim, onde acolhem crianças, que há pouco Sim. fez uma alusão a isso, crianças que muitas vezes são abandonadas, Sim. crianças que as mães Morrem, entregam porque estão no limite, no limiar da sobrevivência. O que é um retrato também da pobreza, ou seja, as famílias não conseguem que os seus próprios filhos, digamos, sobrevivam no âmbito da família, portanto têm que entregá-las às irmãs. Neste momento tem quantas crianças? Neste momento temos 35 crianças órfãs. De que idades? Eu falei com a diretora, entrou antes de ontem, trouxeram uma criança com um mês de vida. Tá? Portanto, De um mês até... Até aos 6, 7, 8 anos. E como é que é, no fundo, as irmãs são mães de todas essas crianças? Sim, é assim, este orfanato existe desde 1963, com o padre Calandri. Construiu e ofereceu às irmãs. Qual é a realidade? É que Mepanhira é uma das localidades do distrito de Mecanhelas. Só tem um centro de saúde. Dista a 3, 5 quilômetros. É o único centro. Tá, muita população ao redor, um pouco distante. Não tem o hábito das mães terem assistência pré-natais no centro de saúde. E quando chega os dias de parto, os partos são feitos em casa, com matronas ou sem matronas, elas fazem. E quando há uma complicação, quando pensam em levá-la ao centro de saúde, como de bicicleta, e estão a fazer 20 quilômetros de bicicleta, como a mãe já cansa, começou o trabalho de parto há 2, 3 dias. Chega lá, conseguem salvar a criança, o bebê, a mãe morre. Ou então vivem, mas uma semana depois, 2, a mãe morre. E há casos que não levam para o hospital. Morrem lá, a gente só vê um bebê a trazerem. Tem um dia de vida, a mãe morreu. Mas há vezes que nos trazem uma semana depois da morte da mãe. Aí a criança já está desnutrida. Por quê? Quando a mãe morre lá na aldeia, não tem nada para dar. O que fazem? Há uns suminhos lá em pó, que se vendem em vários mercadinhos, pegam naquele suminho, diluem e vão dando na criança, gota a gota. Ou então moem fazem uma farinha fina, e põem água, também vão dando à criança. Durante uma semana, no intestino de um recém-nascido. Não aguenta, a criança já entra em desnutrição total. Quando trazem, são casos muito raros que nós conseguimos salvar a vida desta criança. Porque depois de introduzir qualquer tipo de alimentação, nós queremos fazer a introdução com leite artificial. Esta conexão, a criança entra numa diarreia terrível. E quando está nessa situação, nós queremos levar ao hospital, ao centro de saúde. Nós não temos catetra de bebê. Nós não temos soro. Não temos não sei o que. A irmã responsável tem que transferir de Mepanhira até Mecanhelas 7. São 46 quilômetros, passando pela montanha, motorizada. Para tentar salvar a criança. Para salvar a criança. Quantas vezes eu chorei com a criança no colo, a caminho de Mecanhelas, a meio do caminho a gente olha e diz, olha, mana, a criança já foi. Não vale a pena. Temos que voltar atrás. Mesmo nas noites, porque eu disse 3 km para o centro, a criança se sente mal no orfanato. A coisa de primeiro socorro nós conseguimos socorrer tudo, mas quando vemos que a situação é bastante complicada, mano, naquela hora da noite, pegamos a criança demotorizada, é a única coisa que o centro e as irmãs têm. Agora até já estava toda ela toda cansada. Mas é arriscado tanto para as irmãs, tanto para a própria criança, porque à noite são os leopardos,
São os Leões, a ir para o centro. E às vezes temos que fazer 25 km ir a Mulumbo, na Zambésia. É chuva, quer dizer, é muito risco que as irmãs passam. E mesmo o mais doloroso de tudo isso, para mim não é tanto o sacrifício que nós fazemos, mas o mais doloroso de tudo isso é que tu quase a chegar ao centro de saúde, a um hospital, a criança está cansada, está a morrer. Um esforço, você diz, meu Deus, tanto esforço para nada. Eu queria salvar a vida desta criança. Então, este é o dia a dia que as irmãs passam lá. A taxa de mortalidade infantil em Moçambique é de quanto? Tem ideia? Eu não quero mentir, não, mas é muito maior. É muito elevada, não é? Muito, sim, é muito elevado. Mesmo morte infantil, mesmo a morte de materno-infantil também, das próprias também é elevado, sim. Então, portanto, as irmãs, digamos assim, estão muitas vezes ali no limiar da vida e da morte de todas estas crianças e das mães, muitas vezes, não é? Sim. E de nós mesmas também, porque nós nos arriscamos. Se nós saímos à noite, neste mundo de muita confusão, você não sabe com quem vai se deparar ao meio do caminho, com uma motorizada, uma senhorita está com uma criança. Você não sabe, só Yahweh está protegendo aquelas irmãs ali. Por isso, quando eu agradeci, de fato, a viatura que deram, que aqui que não te deu para nós, para a Casa Geral, é verdade, não vai ficar lá, mas vai aliviar muito para ir buscar a qualquer criança e trazer para o Hospital Distrital de Quamba. Estamos a falar de 161 quilômetros. Podemos ir para lá encontrar a criança também quando já morreu. Seria muito diferente se lá mesmo em Panheira tivesse um carro do orfanato, que é para fazer essas ligações tanto para Micanhelas como para Mulumbo, ou mesmo trazer pessoalmente para Quamba. Portanto, o carro que a Fundação AIS vai dar agora à congregação, de certa forma, vai fazer de tudo. Vai fazer para transportar as irmãs, vai fazer de ambulância, vai fazer pronto-socorro. Tudo, porque é o único carro que a congregação tem. A congregação não tem mais nenhum outro carro. Temos 14 comunidades, em 14 comunidades não existe nenhuma sucata lá. Este vai ser o primeiro carro nosso. Sim. E é muito importante. Eu digo sempre, o carro para nós não é luxo, é uma necessidade. Para resolvermos certas situações urgentes. Porque depois, quando nós temos carro, o povo simples sabe quando tiver alguma situação de doença, como dizer, vamos fazer na ambulância. Irmã, tenho minha filha que está para ser mãe. Eu tenho meu tio que está gravemente doente. O carro vai fazer um pouco de tudo isso. Então, não vai só ser simplesmente da Madre Geral ou da Casa Geral. O carro vai ser para todos aqueles que precisarem de algum apoio da nossa parte. E tal como o carro é um carro todo terreno, sim, também de certa forma as irmãs, por aquilo que me está a descrever, são irmãs todo terreno. Estão sempre de mangas arregaçadas. É isso mesmo, sim, é isso mesmo. Eu não tenho como descrever aquilo que nós fazemos lá. Porque somos irmãs, não é uma questão de bajular-me, mas somos irmãs que não nos cansamos, não nos poupamos. Sem ou com meios, a gente está no terreno, está com o povo, está com aqueles mais desfavorecidos, mais esquecidos. Nós procuramos ser voz daqueles que não têm voz. Nós procuramos ser presença daqueles que não podem ter presença de alguém. Então, procuramos dar esperança às pessoas num momento difícil como em que o país está vivendo. Sim. O papel das irmãs, portanto, são muitas comunidades. Já agora só uma pergunta, as irmãs são todas, as postulantes, enfim, são todas moçambicanas? Somos todas moçambicanas, de diversas províncias do país. Mas todas moçambicanas? Sim, todas moçambicanas. Sim. Ainda sobre as irmãs, este crescimento todo que a irmã há pouco no início registou, de que a congregação, apesar de todas estas, digamos, circunstâncias difíceis do seu próprio arranque, hoje o facto de ter tantas pessoas, de haver tantas jovens que batem à porta das irmãs e dizer eu quero seguir a vida religiosa, é porquê? Porque sente que o carisma das irmãs, o exemplo das irmãs, já chega à sociedade e as pessoas dizem assim, eu quero estar daquele lado da história, é isso? Sim, é isso mesmo, sim. Graças a Deus, temos muitas vocações. E um pequeno episódio, há algumas
congregação até dizem, vocês jovens vão para aquela congregação, aquelas ali são pobres, aquelas não têm nada, aquelas não saem para fora do país, aquelas só ficam aqui em Moçambique. E as jovens dizem, nós queremos esta congregação pobre, nós nos identificamos com ele. Se elas não comem, nós também não vamos comer. Se elas não têm cama onde dormir, também lá onde elas vão dormir, também nós dormiremos lá. Nós gostamos da maneira como elas fazem as coisas, na simplicidade, sem tocar alaridos, sem não sei o que. Não, nós preferimos a essas pobres mesmo. E as jovens vêm. Portanto, podemos dizer que a simplicidade e a pobreza é um dos dons, digamos, da vossa congregação. Sim. Quer dizer, é uma das marcas que nos identifica e cativa a nova geração. Sim, a nova geração. Nós agora viemos aqui, eu vim de propósito, porque o Padre Crespo convidou-nos, precisa de nós para uma missão em Lisboa. Então, se tudo correr bem, provavelmente nos próximo ano e tudo mais, se tudo der certo, eu penso que estaremos dar a nossa colaboração nesta simplicidade, nesta humildade, nesta pobreza, neste centro social de São Vicente de Paulo. Sem grandes meios, mas com a nossa presença, o nosso testemunho da alegria do Evangelho, queremos partilhar com os idosos e dos paroquianos de São Vicente de Paulo. Se Deus quiser, próximo ano, cá estaremos. Muito bem. Podemos também dizer que uma das características das irmãs, de si, como a irmã Ermelinda, mas das irmãs em geral, é também a alegria do serviço. No dia que eu falo de mim mesma, eu penso que isso caracteriza todas nós lá. Eu dizia aqui que nós da Alemanha, eu disse, sabe, no dia que tu me veres triste, tens que perceber que eu estou quase para morrer. Porque não é o meu forte, não é a minha maneira de ser. A alegria para mim é uma coisa que eu evangelizo com alegria. Mais do que palavras. E dizia um padre Salgueiro, dizia, sabes, tu tens um tique de sorriso. Como assim, padre? A gente não sabe quando é que tu estás nervosa, quando é que não estás. Todo o tempo estás a mostrar, estás a sorrir. Quer dizer, padre, para mim, a vida não há outra coisa senão viver alegre. Eu não estou arrependida de ser aquilo que eu sou. Se eu pudesse nascer de novo, voltaria a ser irmã da Imaculada Conceição e poder transmitir a alegria de viver e de ser missionária consagrada ao serviço de Deus em favor do povo. Muito bem, é um belo testemunho. A irmã, o papel, isto é uma entrevista para a Fundação AIS, o papel da Fundação AIS, da ajuda à Igreja que sofre, e a Igreja sofre muito em Moçambique, não é? O papel da ajuda à Igreja que sofre, dos portugueses, dos benfeitores portugueses e de todo o mundo, é muito importante para si. Que se pudesse estar a falar com um benfeitor da ajuda à Igreja que sofre, alguém que tenha contribuído diretamente, por exemplo, para ter agora um carro, para ter algum apoio que é dado através da AIS, o que é que lhe diria? Gratidão a ele, gratidão a Deus, por ter suscitado a esta pessoa, a este benfeitor, de poder partilhar com o pouco que tem. Porque eles não têm muito, eles partilham com o pouco que eles têm, com aqueles que mais precisam. Então, a primeira palavra para este benfeitor é dizer obrigada por aliviar o sofrimento de tantos moçambicanos, de tanto povo da Diocese de Lixinga e das minhas irmãs da Imaculada Conceição. Obrigada. Que Deus te recompense o cêntuplo daquilo que tu tens. E eu daria esse outro testemunho. Quer dizer ao Dom Diamante, há muita alegria em dar do que em receber. Então, significa que eles dão, mas a grande alegria é mais de nós que recebemos. Mas também nós que recebemos podemos dar. O que é que nós... Não é sempre que se dá o material. Nós damos a nossa gratidão. Nós oferecemos a nossa oração todos os dias, por vós e pelos benfeitores. Muito bem. A irmã tem que idade? 56 anos. 56 anos, é uma jovem.
É uma jovem. Já vi Abraão. Deixa-me só, isto não, já falámos sobre isso, mas é só aqui uma parte. A irmã, alguma vez, de todas as viagens que fez na sua motorizada, tem fotografias de sair na motorizada e por aí fora? Há fotografias suas da irmã lá na missão? Não, eu trazia a foto. O que aconteceu? Eu, de fato, trazia o meu telemóvel, tenho as fotografias, só que, passando por Addis Abeba, infelizmente, alguém precisou do meu telefone e tirou. Naquele momento de scanner, eu estava mesmo colocando os meus sapatos. Quando eu volto para a cesta, já não estava lá meu telefone, então as fotos ficaram todas lá. Mas eu posso eu não tenho, mas tenho umas fotos da diretora do orfanato. Penso que ela tem muitas fotos, quando eu chegar, posso... Mas a irmã não tem fotos suas na missão, digamos, lá no terreno, que nos possa fazer chegar? Não há alguma irmã que possa pedir para lhe mandar agora as fotografias? Ou não? Sim, posso pedir, sim. Eu agradecia. Sim, depois. sim, posso pedir. Bom, mas independentemente das fotografias, também já vou estar uma ou duas fotografias. Sim, independentemente das fotografias, a questão é, isto é uma parte, digamos, para depois pôr na história. De todas as viagens que a irmã já fez, no mato, de motorizada, à noite, atravessando as zonas da floresta, com medo dos animais, dos leopardos, dos leões, dos terroristas também. Alguma vez, a questão é esta, a irmã sentiu medo porque pressentia que estaria por ali alguém, que poderia haver um ataque iminente? A irmã pressentiu, teve medo de ouvir falar que podia haver movimentações aqui ou acolá? Alguma história dessas, digamos assim, de medo da irmã que possa querer partilhar connosco? Obrigada. Eu penso que sim. Eu tenho uma maneira de ser talvez um pouco diferente, que não é normal de muita gente. Quando eu estou em perigo, eu não sinto medo. Eu sinto medo depois de passar o perigo. Já tive duas situações com a minha diretora do orfanato. Nós íamos a Mecanelas à noite. Tínhamos que ir e voltar. Normalmente, passando por Mecanelas, é uma montanha, ninguém está ali. É sempre frequente pessoas batidas, pessoas mortas, arrancadas, motorizadas e tudo. E eu disse, irmã Ensinat, irmã, vamos, temos que levar esta criança para Mecanelas. Mana, mas isso é tarde. Eu disse, vamos, naquela montanha vamos passar. Sim, vamos passar, vamos confiar em Deus. Ok, lá nós fomos. Chegada à montanha, eu começo a sentir arrepio de todo o corpo. Olho nos lados, eu só quero, Melinda, aqui, ela que estava na motorizada, a conduzir. Eu peguei bem a criança, estava bem apertada, disse, mana, é bom acelerar, temos que ir, mas tens que acelerar. Pronto. Mas eu senti aquele arrepio, olhei nos lados, não vi nada. Então, fiquei serena. Só que depois de termos passado ali, eu senti, o meu coração começou a bater, acelerou, estou a pedir para parar. Paramos, estava na aldeia, eu disse, sabe, ali onde nós passamos, eu penso que alguém estava por perto, queria fazer-nos alguma coisa. Só que Yahweh não permitiu. Mas o que tu sentiste? Eu não sou pessoa de passar num sítio e depois, mais tarde, começar a acelerar o coração. Assim, nós corremos o risco ali. Eu disse sim. Outra vez também foi nós passamos, de repente está a vir um leão. Eu disse, mana, faz rápido. Mas o que coincidiu com a passagem? Ele estava a perseguir um coelho. Só que quando ele chega na estrada, vem a moto a passar, ele pensa que fomos nós que levamos o coelho. E ele começa a perseguir a moto. Eu disse, mana, faz rápido a motorizada. Ela põe a velocidade, que por isso eu disse, meu Deus, são 3 pessoas que poderão acabar a vida aqui. 2 irmãs e uma criança. A missão é tua, faz o que tu quiseres.
se queres nos levar, então nos mates tranquilamente, mas também se ainda nos queres com vida para continuarmos esta missão, então tudo está nas tuas mãos. Mas esse é um ato de fé. Isto está nas tuas mãos. 10 minutos depois, o leão recuou. Estiveram a ser perseguidas durante 10 minutos? Sim. E nem sei como é que não conseguiu nos apanhar, mas eu próprio, depois dessa oração espontânea, penso que, pronto, ele desistiu. Então, são realidades assim, que me marcaram, são essas duas realidades. E as outras, mas eu não sou muito medrosa. Eu assusto-me depois do perigo passar. Mas durante 10 minutos um leão atrás de si É horrível. É horrível. A motorizada anda muito. Horrível. Aquela senhora, a irmã ensina-te, ela tinha pedido emprestada daquelas XXL, daquelas grandes. Aquela mulher pisa na motorizada, parece um homem, terrível. Eu tiro o chapéu para ela. Ela que acelerou mesmo. Ela disse, senhora, acelere, ou este leão nos pega ou alguma coisa. Mas também o leão tem uma velocidade. Mas ali foi Deus só que não permitiu que as coisas acontecessem. Nem é por valentia da irmã Ensinate, nem por nada. Porque Deus não quis mesmo que o leão tomasse conta de nós. Senão já era. Muito bem. Obrigada. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo.